Você sabe o que realmente aconteceu com Jerry e Marjorie Mackenzie, os pais de Roger, em Outlander? Olá, sou Adriana Bisutti e nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. E hoje vou falar sobre a origem de Roger e o que de fato aconteceu a seus pais. Esse é o quarto conto do livro Círculo das Sete Pedras, do universo Outlander de Diana Gabaldon. E se você não quer receber spoiler do livro 7, é melhor não assistir. Mas, se você está gostando dos vídeos, considere se inscrever e já deixe aí seu like. Jerry Mackenzie era um jovem piloto na Segunda Guerra Mundial. Um dia ele recebe a visita de Frank Randall, sim, ele mesmo, marido de Claire. Se você esteve atento à história, sabe que o Frank era um funcionário do serviço secreto na Segunda Guerra. E Frank vai até o Jerry para lhe propor uma missão: fazer um voo rasante pela Polônia com um avião equipado com câmera fotográfica. Aparentemente, havia um campo de trabalho forçado na Polônia. Essas imagens, então, seriam necessárias para mostrar para a imprensa mundial o que já estava acontecendo ali. Roger era um bebezinho, pois o Jerry havia passado 2 meses de licença médica em casa e esse tempo foi o suficiente para ele produzir o bebezinho. Ao ouvir a proposta, Jerry faz apenas uma solicitação: poder voltar para casa para rever sua mulher e seu filhinho. Para executar a missão, Jerry teria 2 semanas de treinamento num local chamado Northumbria. E tem um detalhe muito importante que nós devemos considerar. Ele sempre trazia consigo uma safira bruta, pois ele utilizava essa pedra para o seu ritual ali de quando ele tinha que partir com o seu avião. E foi nesse treino que Jerry perde o motor do avião e esse avião então cai ali por perto de um grupo de pedras bem parecidos com aquele círculo de pedras de Craig-Nardun. Nesse momento ele começa a ouvir aquele zumbido característico das pedras e ele apaga, e quando ele acorda ele já está em um outro tempo. A princípio ele acha estranho o fato de não conseguir encontrar o avião. Ele olha ao redor e ele não consegue enxergar marcas de onde o avião poderia estar, como se ele jamais tivesse caído, como se ele jamais tivesse existido ali. Ele então percorre todo o ambiente até que finalmente encontra uma casa numa região que é bem desabitada. Então ele é muito mal recebido pelos moradores, ele é agredido, espancado e jogado num local que é descrito como um tipo de precipício, mas o Jerry consegue sobreviver. Ele sai andando e ele é mal recebido em vários outros lugares ali pelas redondezas. E por fim, quando ele vê tortas numa janela e ele está morrendo de fome e ele vai para pegar uma das tortas, ele é descoberto pelo dono do local, que o prende em um curral. Enquanto ele está ali no curral sem nada para fazer, ele se lembra de sua pedra, ele coloca a mão no bolso para tentar encontrá-la, mas ele só encontra uma substância meio oleosa, como se aquela pedra tivesse derretido. E ele passa então a refletir de uma maneira assim um pouco que assombrado, como o que teria aquele efeito, o que teria acontecido com ele, que possibilitou queimar uma pedra como aquela e mantê-lo vivo. De tanto cansaço e fome, Jerry acaba adormecendo e ele acorda um tempo depois ouvindo vozes de 2 homens que conversam em gaélico. Ele grita por socorro e os 2 homens o mandam ficar em silêncio, pois com aqueles gritos ele acordaria todos. Quem já leu Ecos do Futuro ou já assistiu ao vídeo que eu falo sobre o assunto, vai saber quem são esses 2. Os 2 homens o libertam, o encaminham até o círculo de pedras novamente. Um deles lhe dá uma pequena pedra preciosa e lhe dá um conselho também, que ao atravessar, ele pense apenas em sua mulher
não pense em seu filho. E Jerry fica muito surpreso com aquilo, pois como aquele estranho poderia conhecer sua mulher e seu filho? No momento em que ele está quase tocando a pedra, um dos rapazes lhe puxa, lhe toca e o abraça de forma muito inesperada e lhe diz que lhe ama. Ele fica ali meio chocado e ouve quando o rapaz diz ao outro que essa era a última chance, a única chance, pois ele não iria voltar. E aí, já desconfiou quem é essa pessoa que ajuda Jerry Mackenzie a voltar? Se você sabe de quem eu estou falando, coloque aí nos comentários. Enquanto isso, 2 anos se passaram lá na época em que está a sua mulher e o pequeno Roger. A época que, sem querer, ele havia deixado para trás. Frankie Randall visita Marjorie Mackenzie, que é mais conhecida como Dolly, para levar a ela uma condecoração em nome de Jerry, pois com a ausência de 2 anos ele estava sendo considerado já morto. E Dolly fica muito mal, ela chora, ela tem um desmaio, trata mal o capitão, porque na concepção dela, o fato de Roger ter morrido, como eles acreditavam, era a responsabilidade do capitão Frank. Mas ele é muito gentil com ela, com a mãe dela e com o pequeno Roger. É interessante, isso me faz pensar que Frank, então, conhece Roger já desde bebezinho. Eu acho que ele nem imagina que o Roger depois vai crescer, se tornar um homem e se casar com a Brianna, que é a filha, a enteada dele, né, a filha de criação. E mais ou menos nesse ponto é que o Jerry vai voltar. Ele chega ali nas pedras porque ele atravessou, aí ele pega uma carona com um comboio cheio de soldados e consegue viajar até Londres. E ele encontra uma cidade destruída pelas bombas. Ao chegar em sua casa, ele a encontra vazia. Ele acredita então, desesperado, que a mulher tinha morrido, mas um vizinho lhe conta que não, que ela estava morando com a mãe. Então ele se dirige até o local onde a sogra dele morava. E esse é o momento mais tenso da história, pois quando ele está quase chegando à casa da sogra, uma sirene de ataque aéreo toca e todas as pessoas saem ao mesmo tempo nas ruas e vão se dirigindo ali para o túnel do metrô, e ele meio que é carregado por aquelas pessoas, ele vai sendo conduzido ali também para aquele lugar. E quando ele está no alto de uma escada e outras pessoas estão mais abaixo, ele olha e ele vê a esposa carregando o menininho no colo. Ela olha para cima e também o vê. Só que nesse momento começa a rachar as paredes ali no túnel e cai uma chuva de areia em cima daquelas pessoas. A Marjorie então, ela entende que aquele momento é o último, que aquele teto vai desabar sobre eles. Então ela pega, dá um impulso e joga a criança para cima. Roger pega o menino bate a cabeça assim nele, bate no peito dele, ele dá uma vacilada assim. E eu acho que por causa disso ele acaba caindo nos trilhos. E ele cai e bate a cabeça muito forte, mas ele está segurando o Roger no colo e não acontece nada com a criança. E é assim que Jerry Mackenzie morre com o filho nos braços. E é o mesmo Roger que, quando tem o seu filho sequestrado, volta ao passado pensando em Jeremiah, que era o nome do seu pai, e em vez dele encontrar o pequeno Jeremiah, ele vai encontrar o Jeremiah mais velho, que é o seu pai lá, que é aquele momento em que ele tinha voltado também ao passado. E é Roger quem vai encaminhá-lo às pedras novamente, dar-lhe uma pedra preciosa para que ele atravessasse, e antes que ele fizesse isso, o abraça e diz que o ama.
O final desse conto também é bonito de uma forma bastante emocionante, pois enquanto Jerry está ali caído nos trilhos, chegam duas pessoas para averiguar ali o que tinha ocorrido e acontece o seguinte diálogo: Tommy, pegue o pequeno, vou ver se o cara tem alguma identificação. Venha cá, meu rapagão, isto mesmo, venha comigo. Shhh, está tudo bem, está tudo bem. Esse é o seu papai? Ao que o outro responde: Não tem plaquinha nem carteira militar. Que engraçado, mas ele é da Força Aérea Real, não é? Desertor, você acha? Ele pôde ouvir Dolly rindo disso. Sentiu a mão dela lhe acariciar os cabelos. Sorriu e virou a cabeça para vê-la sorrir de volta, a alegria radiante se espalhando à sua volta como círculos concêntricos em água cintilante. E para nós, leitores, fica muito claro que os dois se encontram então depois da morte. Comente aí se você gostou dessa história, se você gostou de saber como foi, né, a origem do Roger. E até a próxima!